irmãos. Hoje nós estaremos concluindo o volume do Alimento Diário, cujo título é Resiliência Emocional. Aleluia! O Senhor nos falou nesse Alimento Diário que nós estamos numa batalha, nós estamos numa guerra. E o inimigo de Deus, Satanás, ele quer nos desanimar, ele quer nos enredar, ele quer nos enganar e fazer com que nós não façamos a vontade de Deus nessa terra. Ó Senhor Jesus, e ele tem as suas armas. E uma arma de Satanás, nós vimos nessa comunhão, é o mundo. O mundo é um sistema totalmente organizado por Satanás, com o objetivo de distrair você e eu da vontade de Deus. E além disso, o mundo, ele tem a mentira. Satanás é o pai da mentira. E ele usa a mentira para enganar, principalmente nós que somos filhos de Deus. Mas aleluia que o Senhor nos deu a solução. Aleluia, nos deu uma defesa, que é a palavra da verdade. Irmãos, que maravilhoso. Nós vivemos a vida da igreja, nós estamos no melhor lugar, no melhor momento, onde o Senhor tem falado conosco a palavra profética, a palavra da verdade. E essa palavra, ela nos dá poder, capacidade para vencer o mundo, para vencer a estratégia de Satanás, para vencer as mentiras. Ó Senhor Jesus, por isso fala que nós precisamos ter resiliência emocional. E durante essa semana também, na mensagem 27, o irmão Pedro, ele falou com relação também aos falsos profetas, aos escarnecedores. Ó Senhor Jesus, Satanás usa até mesmo esses falsos profetas para nos enganar. Se nós, como foi falado na mensagem, somos almas inconstantes, ou seja, estamos vivendo a vida da igreja levianamente, de qualquer maneira, sem reverência à palavra profética, não aplicando, não utilizando as ferramentas que o Senhor nos deu nessa era, nós ainda seremos como essas almas inconstantes. Nós seremos presas fáceis para o inimigo nos enganar. Irmãos, não podemos baixar a guarda. Estamos na reta final. O Senhor está voltando. Nós precisamos amar e apressar a volta do Senhor. Aleluia!
Versículos, irmão. Ó Senhor. Resolva o problema do som. Amém. Ó, vede que grande amor. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Aleluia! O Pai nos concedeu o grande amor, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, irmãos, somos filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amém? O título da mensagem dessa semana é: de fato, somos filhos de Deus. Aleluia! De fato. Ó Senhor Jesus, graças a Deus Ele deu a sua vida por nós, né? Só que muitas vezes, irmãos, nós não valorizamos, nós não damos a devida atenção ao fato de nós sermos filhos de Deus. No mundo, todos acham que são filhos de Deus. Se você perguntar a uma pessoa, você é filho de Deus ou filho do diabo? Ela vai falar que é filho de Deus, não é verdade? Ó Senhor Jesus! Mas o Deus, Ele tem uma vontade. E desde o início, a intenção de Deus, a vontade de Deus é dar a sua vida, a vida eterna para o homem. O homem, diferentemente de todos os seres dos animais, ele foi criado para receber a vida eterna, para receber a vida de Deus. Isso nós vemos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, lá fala que Deus, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Para quê que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus? Para ele governar por Deus. E ele ia exercer o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Ou seja, essa era a vontade de Deus, dar a vida de Deus, a vida divina para o homem, para que Deus pudesse, através do homem, governar essa terra. Só que nós sabemos pela história que, Gênesis 3, o homem foi seduzido, o homem foi enganado e, em vez de comer o fruto da árvore da vida, ele comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso gerou consequências, não só para Adão e Eva, mas para toda a humanidade. Deus queria que a vida reinasse, a vida eterna, a vida divina. Só que passou, naquele momento, a reinar, foi a morte, foi o pecado. Senhor Jesus, vamos ler rapidamente Romanos 5,12. Senhor Jesus, irmãos, essa é a tragédia da humanidade. Senhor Jesus, Deus desejava que o homem pudesse ter sua vida e pudesse expressá-lo e exercer o seu domínio. Mas por causa da queda, o pecado passou a reinar. Versículo 12, Romanos 5,12. Portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Independente se nós não nascemos na época de Adão, toda geração que nasceu após Adão tem o gene, tem o DNA do pecado. Nós somos pecadores. Não porque pecamos, mas porque existe uma natureza que herdamos de Adão que nos leva a ser esses pecadores. E agora? Será que o plano de Deus foi frustrado? Ó Senhor Jesus! Não! Então Deus, por isso que aqui em 1 João 3, fala desse grande amor. Ó Senhor Jesus! Por isso você fala, irmão, vede. Ó Senhor Jesus, que cada um de nós nessa noite possamos ver realmente tocar nesse grande amor de Deus. Deus fez um plano maravilhoso para resgatar você e eu dessa condição de pecadores. Ó Senhor Jesus, por isso que fala, vede que grande amor nos tem concedido o Pai.
a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Antes nós éramos apenas criaturas, mas hoje, por meio dessa obra maravilhosa, desse plano maravilhoso, nós podemos nos tornar filhos de Deus. E aqui fala desse grande amor. Que grande amor é esse? Esse é o amor ágape, é o amor de Deus, é o amor que se entrega, é um amor incondicional. E isso a gente vê em João capítulo 3, versículo 16. Ó Senhor Jesus, tudo isso faz parte desse amor de Deus por nós. Senhor Jesus, João 3, fala, porque Deus, amém, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor Jesus! Então, esse amor de Deus possibilitou Deus dar o seu Filho unigênito, seu Filho único. Para quê? Para que todo o que nele crê não pereça. Ó Senhor Jesus! Por quê, irmãos? O salário do pecado é a morte. O destino da humanidade, depois que pecou, era a morte. Ó Senhor Jesus! Mas por causa desse grande amor, Deus deu o seu Filho, o seu único Filho. E Deus, ele poderia fazer exigências para a salvação do homem, não poderia? Mas aqui ele só faz uma exigência, para você se tornar filho de Deus. Aqui fala, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler João capítulo 1, versículo 12. Ó Senhor Jesus, a única condição que Deus colocou para o homem se tornar filho de Deus, qual é? Crer. E o que é crer? João 1,12 fala para nós o que é crer. Senhor Jesus, fala assim, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, olha só, a todos quanto o receberam. Então, crer é o quê? Crer é o quê? Receber. Então, a todos quanto o receberam, esses se tornaram de fato filhos de Deus. Por isso, no mundo, nem todos são filhos de Deus. Somente aqueles que creem, receberam o Senhor, eles se tornaram filhos de Deus. Se você está aqui nessa noite e ainda não teve a experiência de receber o Senhor, não deixe passar essa oportunidade. Romanos 10 fala que a palavra, ela está perto de ti. Ó Senhor Jesus, na tua boca. Se no teu coração você confessar, vamos lá, né? Vamos ser fiéis. Romanos 10. Ó Senhor Jesus. Amém. No versículo 8, fala assim, porém o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Irmãos, é só fazer isso. Crer na palavra que o Senhor está nos colocando hoje. Efésios 1:13 fala que essa palavra é a palavra da verdade. É o evangelho que nós pregamos. Efésios 1:13. Ó Senhor Jesus. Fala assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, crer nos leva a ser filhos de Deus e também nos leva a ser selados com o Espírito da promessa.
Ó Senhor Jesus. Pedro também fala que quando nós cremos, nós fomos regenerados com uma semente incorruptível. Ó Senhor Jesus. Vamos lá, 1 Pedro 1:23. Fala assim, por causa do tempo eu vou estar lendo, tá, irmãos? Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, quando nós cremos no Senhor, nós fomos regenerados, nós nascemos, regeneração é nascer de novo. Nós nascemos de novo e foi plantado dentro de nós uma semente. E essa semente é incorruptível. E além disso, em João também, eu vou antecipar aqui, 1 João 3, fala que essa semente é divina. 1 João 3, 9. Ó Senhor Jesus. Fala assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ó Senhor Jesus. Amém? Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, irmãos, por meio do crer, nós recebemos o direito, nós recebemos a autoridade de nos tornarmos filhos de Deus. No mundo hoje, a gente vê muitas coisas atípicas, né? Tem muita gente, seres humanos, querendo se tornar algum tipo de animal, não é verdade? Aí tenta mudar o seu ser, a sua aparência. Para você se tornar um animal, por exemplo, para você se tornar um cachorro, o que você precisa fazer? Nascer do cachorro, para você ter a vida e a natureza de um cachorro. Da mesma forma, se nós, para nos tornarmos filhos de Deus, nós temos que ter a vida e natureza de Deus. Ó Senhor Jesus, João 3 também fala isso, né? Ali, certo homem chamado Nicodemos foi procurar o Senhor, e o Senhor falou para ele, importa nascer de novo. Ó Senhor Jesus, nascer de novo, aí ele achou estranho, como pode um homem velho como eu, voltar ao ventre materno e nascer novamente? Mesmo que o homem conseguisse fazer isso, ainda ele se tornar carne. O que é nascido na carne é carne. Mas ele tinha que nascer de novo. Ele tinha que nascer de novo ali, do alto. Ele tinha que nascer do alto. Ou seja, tinha que nascer de Deus. Então, para sermos filhos de Deus, nós temos que nascer de Deus. Ó Senhor Jesus. Ali, vamos, versículo 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Então, irmãos, para nós fazermos parte do reino de Deus, para nós sermos filhos de Deus, temos que nascer de novo. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Quando nós nascemos de Deus, nós recebemos a vida de Deus para dentro de nós. Você está feliz com isso? Está mesmo, irmão? A vida de Deus está dentro de você. É a vida do próprio Deus. Ó Senhor Jesus, no seu plano eterno, Deus desejou isso. Ele fala, os céus é onde está o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Mas qual que é o lugar de minha habitação? É um homem, é aquele contrito de espírito. Deus escolheu cada um de nós para pôr a sua vida. Mas Ele tem um objetivo. Ele não só quer colocar a nossa vida e aí pronto, acabou. Mas qual que é o objetivo de Deus colocar a sua vida dentro de nós? 1 João, capítulo 4, versículo 9. Senhor Jesus. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Mais uma vez vemos a prova do amor de Deus por nós, né, irmãos?
em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Aleluia! Então o Senhor colocou a sua vida em nós para que possamos viver por meio dele. É como se nós estamos num processo de gestação. A semente divina foi colocada em nós. Nós estamos gerando um novo homem, uma nova criatura, que é incorruptível. Essa semente é incorruptível, ela não tem pecado. Essa semente é o próprio Senhor, ela é divina. Então hoje nós estamos gerando esse ente dentro de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Gálatas, fala isso, né? Gálatas capítulo 4, 19, fala assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então, essa semente que há em nós, ela precisa crescer, ela precisa frutificar, precisa desenvolver. Filipenses, se eu não me engano, é Filipenses que fala que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Ela não pode ficar estagnada. Mas como que nós desenvolvemos a nossa salvação? Ó Senhor Jesus, graças a Deus, hoje nós temos desfrutado a comunhão a palavra da vida, a comunhão da vida e as pedras vivas para a edificação. Ou seja, isso é o alimento que o Senhor tem nos proporcionado para fazer com que esse ente ele possa desenvolver e possa crescer. Ó Senhor Jesus. E isso, irmãos, tem que acontecer até o ponto que nós possamos declarar como Paulo em Gálatas 2:19, né? Ele fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, essa é o estado que o Senhor espera de nós. Nossos pensamentos, as nossas atitudes devem ser totalmente governadas pelo Filho de Deus. Ao ponto de nós dizermos que não sou eu quem vive, as minhas escolhas não sou eu que faço, mas Cristo é quem me governa. Irmãos, o que Deus desejou desde o princípio é isso, é o governo em vida. Ele colocou a sua semente de vida em nós para que Ele nos governe, para que através de nós Ele possa governar essa terra. Ó Senhor Jesus, que possamos dar essa liberdade para o Senhor governar-nos. Ó Senhor Jesus, que possamos ser esses que deixam o Senhor crescer em cada um de nós. Importa que Ele cresça e que nós diminuamos. Aí Ele vai governar nossas emoções, a nossa personalidade, todo o nosso ser. E não somente isso, irmãos. Hoje, como filhos de Deus, ainda o mundo não nos vê como filho de Deus. Voltando lá em 1 João, capítulo 3, vamos ruminar mais esses versículos. Ó Senhor Jesus, então nós falamos do amor de Deus, que Ele nos concedeu, como Ele fez para nos alcançar e para nos tornar filhos de Deus, e agora nós podemos clamar que de fato nós somos filhos de Deus, amém? Mas o mundo não nos conhece, porque o mundo jaz no maligno. Em João capítulo 17, o Senhor também fala que nós não somos do mundo, porque nós nascemos de Deus, nós somos lá do alto. Ó Senhor Jesus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu o próprio Senhor, né? Olha só o versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ó Senhor Jesus, se ser filho de Deus hoje já nos traz grande alegria e satisfação, mas aqui fala que nós ainda
não sabemos o que nós vamos ser, porque ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas aí fala, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, um dia, essa glória, esse Filho de Deus que está sendo gerado dentro de nós, ele vai ser manifestado. Romanos, capítulo 8, e isso traz, assim, essa manifestação dos filhos de Deus, ela vai trazer libertação até mesmo para essa criação. Ó Senhor Jesus, Romanos 8 ali fala que a própria criação, ela está gemendo. Eu faço a pergunta para você, você está alegre com o mundo de hoje? Você está feliz? Eu creio que todos nós estamos gemendo, né? De alguma forma nós estamos gemendo. Mas, nessa noite eu quero falar, a libertação dessa criação depende de mim, depende de você. Sabia? Ó Senhor Jesus. Então vamos ler alguns versículos aqui. O versículo 14 é uma prova que nós somos filhos de Deus. Ou seja, nós podemos fazer o nosso DNA, aí ele vai constatar que o nosso DNA tem o DNA de Deus. Aleluia, que nós somos filhos de Deus. Versículo 14 fala assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Agora o versículo 18, porque para mim, irmãos, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha só o versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Hoje no mundo, quem impera é o império das trevas. E ele escraviza, e ele subjuga, não só os seres humanos, mas a própria criação está angustiada. E a própria criação está na expectativa, porque ela sabe, o dia que os filhos de Deus forem manifestados, eles serão libertos desse cativeiro da corrupção. Ó Senhor Jesus, vamos continuar, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Então eles estão debaixo desse cativeiro, sob o domínio de Satanás. Não só a criação, mas as pessoas, irmão. Por isso que, graças ao Senhor, Ele nos tem dado ferramentas para potencializar a volta do Senhor. Graças a Deus, temos o Expolivro, temos a casa de adolescentes, aleluia! Temos as tropas e capitães, né? Ó Senhor Jesus, temos os homens de oração, nós temos as mulheres conectadas, nós temos o CEAP, nós temos o PAC, Senhor Jesus, tudo isso é para resgatar as pessoas desse cativeiro da corrupção. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ó Senhor Jesus, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando aqui a filiação, a redenção do nosso corpo. Senhor Jesus. Então, aqui a gente poderia falar, mas nós nos tornamos filhos de Deus, então o Senhor pode voltar. Mas aqui fala de filiação. O que é a filiação? Efésios, capítulo 1, fala que nós fomos predestinados à filiação. A filiação é a maturidade,
é o final dessa gestação, quando esse ser espiritual dentro de nós estiver pronto para nascer. Isso é a plena filiação. Então, todos nós aqui, nós temos essa predisposição, ou seja, nós fomos predestinados para ser filhos maduros. Mas será que todos nós vamos ser filhos maduros? Espero que sim, porque nós estamos recebendo essa palavra profética. Mas e quanto à totalidade dos filhos de Deus? Será que eles vão alcançar a plena filiação? Irmãos, no labor, o Senhor nos falou uma palavra séria. Hoje nós estamos gerando Cristo, para que um dia Ele possa se manifestar. Mas, se nós formos dessas almas inconstantes, se nós não valorizarmos a palavra do Senhor, a palavra profética, e sermos como esses escarnecedores, que nem respeita nem a autoridade, não dá valor à palavra do Senhor, ainda alegra, o Senhor está demorando, então eu posso viver de qualquer maneira. O que vai acontecer no final? Isaías 26, versículo 18. Senhor Jesus, concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Ó Senhor Jesus, não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. A criação está na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, ou seja, está esperando cada um de nós aqui a desenvolver a nossa salvação, a valorizar a palavra profética, para que possamos crescer e amadurecer, e quando o Senhor voltar, nós vamos ser manifestados. Mas se nós levarmos a vida da igreja de qualquer maneira, no final, o que nós vamos gerar? Vento. Ou seja, não vamos trazer libertação. Aqui fala, não vamos trazer livramento algum para essa criação que está gemendo. Então, irmãos, isso é sério. Ser filho de Deus não quer dizer que nós vamos alcançar a plena filiação. Nós já temos a predisposição. Agora depende de nós desenvolvermos a nossa salvação, para nós alcançarmos a plena filiação. E você e eu temos recebido os recursos necessários para sermos esses filhos maduros. Amém? Ó Senhor Jesus. E quanto à manifestação do Senhor, nós vamos ver aqui em 2 Tessalonicenses, hoje o mundo não nos conhece, mas um dia, como filhos de Deus, mas um dia eles verão a glória sendo manifestada em cada um de nós. Onde que está aí? 2 Tessalonicenses. Aqui fala muito da volta do Senhor. Capítulo 1, no versículo 7, fala da volta do Senhor, que Ele vai vir do céu. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Mas olha o versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirados em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Ou seja, o Senhor vai manifestar do céu, mas Ele vai ser manifestado de dentro de nós. Nós vimos no Alimento Diário, nessa semana, que João, Tiago e Pedro, eles viram a glória do Senhor ali no Monte da Transfiguração. Mas as pessoas, na volta do Senhor, também vai ver essa mesma glória que está dentro de nós, sendo manifestada. Ó Senhor Jesus! Colossenses 3 também fala isso, né? Ó Senhor Jesus, Colossenses 3, vou ficar aqui por causa do tempo. Senhor Jesus. Olha o que fala assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, 3:4, tá? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, isso deve ser algo que nos encoraja a amar o Senhor, a amar a vinda do Senhor hoje. Nós estamos já na fase final da volta do Senhor. O mundo, os acontecimentos, nós estamos vendo que são os princípios das dores,
mas o indicador mesmo é a pregação do Evangelho do Reino. Como que o Evangelho do Reino está sendo pregado a essa terra? Através do Instituto Vida para Todos, a palavra tem sido divulgada para toda essa terra, até os confins da terra. Então, nós temos que nos preparar para que nós possamos ser esses que vão ser manifestados juntamente com o Senhor. Ó Senhor Jesus! Voltando a 1 João, capítulo 3. Então, um dia nós vamos ser manifestados, né? Também foi falado, por causa do tempo não vou ler, que no Antigo Testamento, quando Moisés ele tinha comunhão com Deus face a face, ali ele recebia de Deus uma glória. E aí, essa glória resplandecia no rosto dele. E quando ele ia e falava para o povo, essa glória se desvanecia. Mas no Novo Testamento, nós temos uma sobreexcelente glória. Nós temos um ministério onde a glória é permanente. O que isso quer dizer para nós? Quanto mais nós temos comunhão com Deus, quanto mais nós imergimos na palavra, fazemos gritos de guerra, tudo isso é para inculcar a palavra de nós, para nos levar a exercitar mais o Espírito. Tudo isso, irmãos, está gerando glória dentro de nós. E essa glória é acumulativa. Bom, antes de dar prosseguimento aqui em 1 João, vamos ler 2 Coríntios 3. Só para a gente, no versículo 18, falar dessa glória. Senhor Jesus. Olha lá. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Amém? E somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia! Então, quanto mais nós temos comunhão com Deus, mais glória nós temos. E essa glória está sendo acumulativa. Ó Senhor Jesus, isso deve nos motivar a entrar mais no Santo dos Santos. Isso deve nos motivar a buscar mais o Senhor. Então, todo momento que nós entramos na presença do Senhor, talvez uns tenham 30, 40 anos de vida da igreja, a glória ali não desvanece, irmãos. Ela está sendo acumulada, para que um dia essa glória vai ser manifestada. Mas isso aí só é contado quando nós estamos face a face com o Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora vamos voltar a 1 João, capítulo 3, para a gente ler os demais versículos. E fala assim: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Versículo 3, tá? O que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Graças a Deus, como filhos de Deus, nós temos uma esperança. Nós fomos regenerados para uma viva esperança. E essa esperança é uma esperança da glória. Ali em Colossenses 1, 27, lá fala da esperança da glória. Então, nós temos a esperança de que, como filhos de Deus, um dia Cristo vai ser manifestado por meio de cada um de nós. Não vou ler por causa do tempo, mas os irmãos desfrutaram, 1 Coríntios 13, ali fala do amor. Ali fala que o Senhor um dia vai vir o amor perfeito. O que nós estamos experimentando hoje é em partes. Por isso que 1 João fala que ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Então, tudo isso aqui é uma parte. Agora, imagina quando vier o que é perfeito. Imagina quando vier o que é completo. Ó Senhor Jesus. Irmão, a nossa mente é muito limitada, ela não consegue entender isso. Mas a gente pode ver um pouquinho disso na ressurreição do Senhor, quando o Senhor voltou com o corpo de glória. Ali, ele viu, o Tiago, Pedro e João, viu a majestade, viu a glória do Senhor. E quando ele ressuscitou, muitos não reconheceram, porque ele estava com um corpo de glória. Então, cada um de nós, um dia, vamos ter esse corpo de glória, né? Mas depende de mim e de você, da nossa busca pelo Senhor.
Por isso não devemos ser inconstantes, nós devemos ser aqueles que amam e buscam o Senhor com reverência. Continuando, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Por que João fala sobre isso depois que ele fala que nós somos filhos de Deus? Mas ser filho de Deus, agora, a partir de agora, nós não vamos mais pecar? Não é isso que João está falando. Como homens, nós ainda temos uma natureza pecaminosa dentro de nós. E essa natureza, ela nos leva a pecar. Mas o que João está falando é, você é filho de Deus, mas como filho de Deus, você não pode viver no pecado, na prática do pecado. Irmãos, isso é uma advertência para nós. Nós temos um ser divino sendo gerado dentro de nós. Mas a decisão de viver ou não, ser governado por esse ente divino, é minha e é sua. Cada dia, o Senhor nos coloca a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas Ele fala, escolhe, pois, a vida, para que vivas. Dentro de nós existe a vida de Deus, que nós recebemos pela regeneração, essa vida incriada, indestrutível, mas ainda tem os elementos do velho homem, que nós herdamos em Adão. O pecado é a própria natureza de Satanás dentro de nós. Mas depende, Romanos fala lá que se nós inclinarmos a nossa mente para a carne, o resultado é o quê? Morte. Mas se nós inclinarmos a nossa mente para o Espírito, o resultado, vida e paz. Então é uma decisão que cabe a mim e a você. Vamos continuar aqui. Senhor Jesus, versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, nós aqui, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, porque é nascido de Deus. Então, irmãos, aqui é uma advertência para nós não vivermos na prática. É claro que nós vamos pecar? Vamos, porque nós somos pecadores. Mas a questão é viver na prática, algo constante, algo costumeiro. Ó Senhor Jesus, que possamos deixar o Senhor governar a nossa vida. Essa vida de Deus em criada, ela precisa governar todo o nosso ser. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, isso aqui, irmãos, ninguém gosta de ser chamado filhos do diabo, é verdade? Mas como nós somos filhos de Deus. Mas se nós vivermos na prática do pecado, nós seremos filhos do diabo. É assim que o versículo está falando. Porque aqui, Satanás é o que peca, que vive pecando desde a fundação do mundo. Ó Senhor Jesus! Mas o Senhor, Ele tem falado essa palavra para nos encorajar, para que nós possamos valorizar o sermos filhos de Deus. Graças a Deus que Ele não fez exigências difíceis para nos tornarmos filhos de Deus. Pelo contrário, Ele disponibilizou a sua vida para aqueles que creem, para aqueles que o receberem. E hoje nós
com o coração, cremos nessa palavra, nos tornamos filhos de Deus. E Ele, como o Filho primogênito, Ele está nos conduzindo à glória. Hebreus fala isso, né? Vamos ver, Hebreus capítulo 2. Amém. Hebreus 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação dele. Em João, capítulo 1, nós vimos que ele era o filho unigênito. Mas agora o Senhor se tornou o filho primogênito. Como filho primogênito, ele está conduzindo cada um de nós à glória. E o que é ser conduzido à glória? É ser conduzidos ao Pai. Por isso que hoje Ele está trabalhando em cada um de nós, para que nós possamos ser aperfeiçoados, para sermos introduzidos na glória. Ó Senhor Jesus, de fato, irmãos, somos filhos de Deus. E isso deve nos motivar dia a dia. Isso deve nos levar a buscar crescer em vida e amadurecer. Ó Senhor Jesus, espero que os irmãos tenham ganhado o encargo nessa noite, porque o Senhor, Ele tem pressa. Não falei no início, mas os irmãos desfrutaram do alimento diário. Ele tem pressa em voltar. Mas depende da nossa atitude para nós voltar, para trazer o Senhor de volta. Não devemos só aguardar a volta do Senhor, mas nós devemos apressar a volta do Senhor. Ali na experiência de Zaqueu, o Senhor chamou, vem, desce daí, e eu vou, desce depressa, né? E eu vou para sua casa. O que Zaqueu falou? Ele questionou? Não, ele desceu e foi. No Labor falou, foi o primeiro vem e vê, né? E muitos ali foram na casa de Zaqueu e muitos ganharam, né? O Senhor. Da mesma forma, hoje o Senhor tem nos dado as ferramentas. O Senhor tem falado muito da casa de adolescentes, né? E muitas vezes nós ainda estamos como espectadores. Mas o Senhor quer engajamento de cada um de nós, né? Não só os adolescentes o Senhor quer ganhar, mas os capitães e a intendência. Pedro hoje na live, ele falou que é como uma videira, né? Aí os ramos mais velhos são podados, né? Para que nasçam os brotinhos novos. E esses brotinhos novos são sustentados pela intendência, pelos ramos mais velhos. Então, ou seja, todos nós temos função na igreja. O que não pode acontecer é ficarmos fora desse ministério, né? Não podemos ser como espectadores, não podemos estar olhando de fora na torcida, mas nós podemos envolver. Ó Senhor Jesus, quando nós nos envolvemos, nós vamos ver os milagres acontecer, né? Hoje os irmãos têm colocado os vídeos da saída em Formiga, né? Ó Senhor Jesus, quanta salvação, quanta alegria. As pessoas estão vindo e vendo a realidade da palavra. O que está acontecendo hoje, irmãos, é algo sobrenatural, né? As pessoas estão vindo e vendo e crendo. E o Senhor está acrescentando. Tem igrejas já multiplicaram, já dobraram de números. Tem outras igrejas maiores, de 20% a 40%. O Senhor está dando passos largos. O Senhor tem pressa. Mas nós não podemos ficar para trás. Ó Senhor Jesus, nós temos que reagir, reunir a nossa diligência para utilizar essas ferramentas para o avanço do Evangelho. E graças ao Senhor, Ele tem falado essa palavra da vida. Precisamos fazer essa palavra circular entre nós, na comunhão da vida, e aí nós somos guardados. Vai vir os falsos profetas, vai vir os escarnecedores, mas nós seremos guardados. Dentro de nós temos a unção. Nós vimos na mensagem anterior, essa unção ela é composta
com todos os elementos, tanto da morte e da eficácia da morte, quanto da ressurreição e da eficácia da ressurreição de Cristo. Então, tudo que nós precisamos para ser vencedor está dentro de nós. Cabe a nós nos voltarmos ao Senhor, nos voltar ao Espírito, e ali nós somos energizados, nós somos nutridos, fortalecidos, encorajados. Se precisar de libertação, nós somos libertos. Ó Senhor Jesus, basta nós crermos na palavra profética, basta nós valorizarmos o que o Senhor tem falado hoje. Se nós valorizarmos e cuidar dos nossos conservos, aqui fala em 1 João que uma prova que nós somos filhos de Deus é se amamos uns aos outros. Isso aí é uma prova que nós amamos a Deus, né? Que nós somos filhos de Deus. E aí nós passamos a cuidar uns dos outros. Para quê? Para que ninguém fique para trás. Para que todos nós possamos, quando o Senhor voltar, ser manifestado juntamente com o Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Gostaria de fazer uma oração para a gente finalizar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. O Senhor nos tornou seus filhos. De fato, somos filhos de Deus. Que isso possa queimar em nosso coração, possa arder em nosso coração. Não queremos levar isso de qualquer maneira. Ó Senhor Jesus, porque a sua vida, a vida divina, está dentro de nós. Ó, nos leva a desenvolver a nossa salvação, nos leva a fazer com que essa vida cresça em nós, alcançando todo o nosso ser, para que o Senhor nos governe. Nós queremos seguir esse governo de vida. Ó Senhor Jesus, não queremos ser esses que vivem sem lei, sem restrição. Ó Senhor Jesus, não queremos ser escarnecedores, mas queremos ser esses filhos maduros, ó, que cooperam com o Senhor, para trazer o Senhor de volta. Abençoa toda a sua igreja, abençoa os que estão nos ouvindo, os que vão nos ouvir, que a sua palavra possa produzir os seus frutos, possa produzir o fruto para a sua satisfação. Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor.